Wolverhampton é rebaixado na Inglaterra e torcedores pedem a contratação do volante João Gomes. Técnico Leonardo Jardim deve escalar uma equipe alternativa amanhã no Maraca contra o Vitória pela Copa do Brasil. Pedro elogia Leonardo Jardim e fala da seleção e Copa do Mundo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na Sagete, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você adquirir seus pontos e concorrer a R$2 milhões no Pix do Milhão, Dia das Mães. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. O técnico Leonardo Jardim comanda daqui a pouco às 4 da tarde a última atividade tática antes do confronto contra o Vitória no Maracanã. É o Mengão na Copa do Brasil. Vamos com tudo. O Flamengo tá embalado no Brasileiro, tá embalado na Libertadores da América e agora vai embalar de vez na Copa do Brasil. São 2 jogos, um no Rio de Janeiro, outro em Salvador, e o Flamengo inicia aí a Copa do Brasil em casa contra o Vitória. O técnico Leonardo Jardim vai comandar aí a última atividade tática daqui a pouquinho às 4 da tarde, lá no CT Jorge Elao Ninho do Urubu. Porém, segundo informações do jornalista Vêner Casagrande, o planejamento do Flamengo é girar o elenco nesse jogo contra o Vitória. Leonardo deve escalar aí uma equipe alternativa, né? Não se sabe qual time estará em campo. Aliás, vai ser muito difícil adivinhar a escalação, ou pelo menos a provável escalação, mas muitos jogadores que são considerados titulares devem ficar à disposição no banco de reservas. Eu tenho aqui uma equipe, uma provável equipe para encarar o Vitória, já que o Flamengo não deve ir com força máxima, mas dá uma olhada nesse time aqui. Endrio no gol, lateral direito, Royal, zaga, Danilo e Vitão, e Ayrton Lucas na esquerda. O meio-campo com Everton Araújo, De La Cruz, Luiz Araújo, Plata, Cebolinha e Bruno Henrique. Esse time tá bom? Dá para vencer o Vitória? Qual o seu time? Quem você escalaria contra o Vitória? Assim, uma equipe alternativa. Lembrando, Paquetá tá machucado, Pulgar continua lesionado e o Carrascal está suspenso. Então, o português não poderá contar com esses 3 jogadores. Mas tem aí, o elenco principal, vai estar lá o Arrascaeta, vai estar lá o Pedro, vai estar lá o Samuel Lino, que está jogando muita bola, com o técnico Leonardo Jardim, Varela, Alexandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi. Esses jogadores devem compor o banco de reservas e o Leonardo Jardim iniciar com uma equipe alternativa. O importante é vencer, tá, gente? Não vamos abrir mão da Copa do Brasil, vamos disputar aí as 3 competições, tentar ao máximo chegar longe aí na Copa do Brasil. A gente sabe que é quase impossível um time disputar as 3 competições e ganhar as 3 competições, que é considerada aí a tríplice coroa, mas o Vitória, com todo o respeito, é um adversário que dá para o Flamengo passar, dá para o Flamengo avançar de fase, dá para classificar. É só ali continuar na mesma pegada. E o interessante desse time do Jardim é que não existe reserva, não existe equipe alternativa. Todos que entram dão conta do recado, porque é a mesma metodologia, a mesma filosofia. O Jardim, ele traz isso com ele nas equipes que trabalha. Então isso dá aí uma confiança ao treinador, ao torcedor. E hoje, o torcedor que comprou o ingresso, que vai ao Maracanã amanhã, cantar, vibrar, apoiar, empurrar, não espera menos do que uma vitória, diante do adversário. Então, vamos com tudo, vencer esse jogo e até amanhã a gente vai trazer aqui todas as informações. Tem essa última atividade
do time hoje no CT Jorge Alaunino Urubu, às 4 da tarde. A expectativa fica por conta do retorno do Jorginho, né, que ficou aí entre 10 a 15 dias fora. Bom, vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí, nessa escalação do Jardim para o jogo contra o Vitória. Vamos falar aqui do atacante Pedro, que rasgou elogios ao técnico do Flamengo, rapaz. Olha o que o Pedro disse sobre o Jardim. Tem sido um início sensacional do Jardim. Desde quando ele chegou, me deu muita liberdade para conversar. Dentro de campo também tem me dado muita liberdade para fazer aquilo que eu sei fazer bem, sair da área, conseguir participar bem do jogo, fazendo pivô. Então é um cara que me deu muita confiança e também tem me dado muita sequência de jogo. Para qualquer jogador é fundamental isso, se sentir confiante. O ambiente está leve, a confiança está em alta. Tá aí o Pedro. Olha, o Pedro não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto jogador que elogia o trabalho do Jardim, dizendo que ele dá liberdade para o jogador exercer, né, o que mais sabe fazer dentro de campo. E existe uma diferença, né, em relação ao trabalho anterior. Porque o Leonardo Jardim não é aquele técnico que é preso às suas ideias. E ele deixa o jogador desenvolver dentro de campo, né? A gente já viu o Samuel Lino trocando de posição, indo para a esquerda, indo para o meio, atacando por dentro. Com o Felipe, por exemplo, o Samuel Lino ficava preso ali na ponta esquerda e tentava ali no X1, né, no 1 contra 1. Então, existe mudança em relação aos dois trabalhos. E você vê que os jogadores estão elogiando essa questão aí do Leonardo Jardim e o Flamengo está embalando. O Pedro falou sobre seleção brasileira e disse que está vivendo a expectativa de ir para a Copa do Mundo, hein? Olha o que o Pedro disse. O sonho continua aceso. Claro que eu sempre trabalho com objetivo. Também é objetivo estar na seleção. Eu estou no Flamengo, o maior clube do Brasil, e tudo que eu faço aqui reflete para estar perto da seleção. Eu tenho consciência que tenho que estar bem para ir. Então o meu foco principal é aqui, buscar títulos. É o Flamengo que pode me proporcionar isso. Em relação à seleção, sempre estive ali próximo. Ia ter a minha primeira titularidade com o Dorival, quando tive a lesão muito grave no joelho. Acabou me afastando, mas consegui retornar. Estar ali novamente no radar. O Ancelotti comentou, até em coletiva, né, que eu poderia estar na lista se eu não tivesse uma nova lesão na penúltima convocação. Mas eu sonho. Até a lista final, vou estar com esse sonho aceso e, se Deus quiser, estar mais uma vez em uma Copa do Mundo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, torcedor. Eu acho que o Pedro vai para a Copa. Por alguns motivos, tá? O primeiro é que ele tá jogando muita bola, tá fazendo muito gol, e atacante vive de gol. Tá numa fase completamente extraordinária com o Leonardo Jardim. Parece que se reencontrou o Pedro, né? Por diversos motivos. Segundo, que a seleção brasileira não tem um atacante. Atacante mesmo, centroavante, camisa 9, com as características de Pedro. E que não é um atacante que fica fixo na área, preso, não. Ele tem muita movimentação, vem buscar o jogo, faz o pivô, né, corre o campo todo, tá numa intensidade absurda. E terceiro, o Ancelotti tá ligado, tá de olho no Pedro, já tinha prometido a ele. O que complicou a vida do Pedro foram as lesões, né? Inclusive, o próprio jogador citou aqui que com o Dorival seria titular. E o quarto, cara, que eu tô com muita curiosidade de ver essa seleção com 9. Essa seleção brasileira, ela joga sem 9. Não tem um homem de referência na área, né? E a seleção brasileira, os grandes times, os grandes jogadores da seleção brasileira sempre tiveram um 9. Eu me recordo muito bem na minha infância, Romário, né? Não era um 9, era o 11, mas fazia o papel de 9, era o goleador. Depois foi Ronaldo Fenômeno, depois Adriano Imperador, tantos outros atacantes que fizeram muitos gols na seleção brasileira. Eu acho que o Pedro combina com esse estilo do Ancelotti, assim, de um 9. Aliás, o Ancelotti foi muito feliz no Real Madrid quando o Real Madrid tinha um 9 de referência, que era o Benzema. Vamos ver, né? Muita coisa vai acontecer até maio, que é a última lista aí do técnico italiano. Você acha que o Pedro merece estar na Copa do Mundo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Zico já falou que o melhor centroavante do futebol brasileiro é o Pedro, né?
Várias pessoas já falaram aí, várias personalidades, ex-jogadores, tá todo mundo elogiando aí, e que o Pedro continue assim, né, em alta, porque se o Pedro estiver bem, o Flamengo tá bem, tá ganhando, tá fazendo gol, tá vencendo, e é isso. Olha, aqui embaixo tem vários produtos que você pode presentear a sua mamãe. Tá chegando o Dia das Mães e no Shopping do Rafla você encontra de tudo. Ó, se você não encontrar um produto ou outro, comenta aqui embaixo que a produção vai preparar para você. Por quê? São vários produtos de várias lojas principais, né, do e-commerce do Brasil. Shopee, Magazine Luiza, tem Mercado Livre, tem Centauro, tem Adidas e tantas outras. Agora, duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que você ajuda o nosso canal, somos afiliados, parceiros aí das lojas, e é uma nova ferramenta aqui, né, que a plataforma disponibilizou. Agora, a segunda, se você comprar um produto rubro-negro, como essa camisa que eu estou usando linda aqui, vermelha, você ajuda diretamente o Flamengo, porque são produtos licenciados. Então, ó, dá um pulinho aqui como quem não quer nada. Vai lá, vai pesquisando um produto, de repente você encontra. Entrega na sua casa, ó, nem precisa sair, hein? Não enfrenta fila nem nada. Compra através de um único clique. Olha, gente, o Wolverhampton, time que conta aí com os brasileiros André, ex-Fluminense, João Gomes, ex-Flamengo, Pedro Lima, ex-Sport, está matematicamente rebaixado para a segunda divisão na Inglaterra. Por que eu falo matematicamente rebaixado? Porque o Wolverhampton, ele tem 17 pontos, né? E tem que ganhar todos os jogos e ninguém pode pontuar quem está à frente dele. Porque 3 clubes caem na Premier League. O Wolverhampton é o último, matematicamente rebaixado. A torcida do Flamengo vem fazendo um barulho nas redes, pedindo aí a contratação do João Gomes, né? Cria do Ninho, né? Quem conhece sabe, João Gomes joga muita bola. Os torcedores começaram a pedir aí a contratação do João Gomes, né? Para o Flamengo repatriar o João Gomes. O Flamengo até fez algum levantamento, né, para entender a situação do João Gomes, porque o Tottenham ainda não está garantido na Premier League. O Tottenham pode cair, pode ser rebaixado. E existem alguns jogadores do Tottenham que o Flamengo tem interesse, como, por exemplo, o Richarlison. Eu sou contra a contratação do atacante Richarlison, mas o scout do Flamengo avalia como uma excelente oportunidade de mercado. Posso queimar minha língua também, o Richarlison chegar aqui e arrebentar, mas as partidas que eu vi do Richarlison, nenhuma me chamaram a atenção. Bom, então esses times que estão na luta contra o rebaixamento na Inglaterra, tem jogadores que interessam o Flamengo. Por exemplo, o Tati Castellanos, né? Do time do Paquetá, do West Ham. O West Ham não está ainda 100% garantido não, tá? Ainda restam 5 rodadas lá na Premier League. Bom, e o Flamengo fez esse levantamento para entender a situação do João Gomes. Mesmo com toda essa instabilidade na Inglaterra, a volta do João Gomes ao futebol brasileiro hoje é considerada remota. Por quê? Mesmo passando por esse momento complicado, o volante continua sendo alvo de interessados na Europa, como Napoli da Itália, Atlético de Madrid da Espanha e outras equipes da Inglaterra. E aí, com tanta concorrência, o Flamengo entende que seria difícil concretizar o retorno do volante agora. Aliás, gente, só repetindo, a gente deu essa informação aqui algumas vezes, quando o Flamengo estava negociando com o Lucas Paquetá, do West Ham, a equipe na Inglaterra cai para a segunda divisão, o jogador tem um salário cortado pela metade. Vamos imaginar que o João Gomes ganhe R$1 milhão por mês. Caiu para a segunda divisão. O João Gomes vai receber R$500 mil. É assim, é cláusula, está no contrato. Isso aí é um regulamento lá da Premier League, dos clubes que caem para a segunda divisão. E aí diminui o investimento, os times precisam se desfazer dos atletas e tudo mais. O Flamengo segue aí de olho nessas oportunidades para a próxima janela, após a Copa do Mundo. Como o João Gomes, na minha opinião, não será convocado, tende a se desvalorizar um pouquinho em relação a grandes clubes, né, da Europa. Né? Não dá para comparar um jogador que vai à Copa. Por exemplo, Danilo, do Botafogo. Se for para a Copa, hoje vale 30 milhões. Se for bem na Copa, vai valer 60. Mesmo vale com outros
outros atletas. E quem não vai para a Copa não é visto. Quem não é visto não é lembrado. Mas o Flamengo tem aí alguns nomes no scout de clubes da Premier League que estão ali, ó, na risca, no limite, para cair para a segunda divisão, aproveitando exatamente isso, né? Que o jogador não vai querer ficar num clube ganhando a metade do salário. Enfim, como Tati Castelhanos, o argentino, é uma dessas situações. Agora eu fico imaginando aqui, hein? Você é a favor de uma possível contratação do João Gomes? Você está também nessa campanha aí que o Flamengo tinha que repatriar o João Gomes? Só passa uma coisa pela minha cabeça. Imagina o Flamengo repatriando o João Gomes. Claro que o jogador tem que querer, né? Ele tem que aceitar voltar, né? Imagina João Gomes e Lucas Paquetá ali naquele meio campo. Seria absurdo. Aliás, eu não esqueço o que o João Gomes fez em 2022. Carregando o time do Flamengo aqui, ó, nas costas. Todo jogo o João Gomes tinha 30 sacos de cimento nas costas. E impressionante o que jogou esse garoto na temporada 2022, principalmente ali, né, com o Dorival Júnior, e a gente conseguiu conquistar a Libertadores com a melhor campanha da história da Libertadores, do Flamengo 2022. Rubro-negro de arquibancada, é da raça, quando tá de férias, vem aqui para o Rio de Janeiro, vai para o Maracanã no meio da jovem da raça ali no setor norte. É impressionante que esse garoto aí é Flamengo, o João Gomes. Bom, dito isto, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like e o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!